bem? Hoje eu vou falar sobre a APLV, alergia à proteína do leite da vaca. E como eu descobri isso, né? Foram pedidos, algumas pessoas pediram para eu gravar esse vídeo, algumas mães APLV, a doutora Isabela Santos, a Vanessa Dias, e eu sei o quanto é importante falar sobre isso, que eu vivi isso e eu busquei algumas informações, e informação é sempre bem-vinda, né? E eu espero que possa te ajudar, espero que possa ajudar as pessoas que vão assistir esse vídeo. A PLV, como eu disse, é a alergia à proteína do leite da vaca. E quando a Radassa nasceu, logo na maternidade, ela apresentou algumas dificuldades, né? Como as normais da amamentação, que já tem, né? Isso eu vou gravar um outro vídeo falando também sobre a amamentação. Mas eu percebi que era algo que não tinha a ver com a amamentação, porque eu sabia que eu tinha muito leite, tinham doulas na maternidade, enfermeiras e pessoas sempre diziam que estava tudo normal, né, com o meu fluxo de leite. E eu percebia que ela tinha fome, mamava e parecia que ela sentia dor, mas como ela ia para uma consulta futura, eu esperei essa consulta e passei por aquele processo que já é muito difícil, né, na maternidade. E ela chorava bastante, eu dei o remédio de cólica, e fizemos todos os procedimentos, mas eu percebia que aquilo não passava, né? Aquele choro dela. Às vezes eu tinha a impressão que eu não tinha leite, mas não era isso. Conforme os dias iam passando, eu fui a banco de leite, passei por todo aquele processo difícil que é da amamentação inicial, né? Bem complicado. E nada mudava, ela chorava, e aí com alguns dias ela começou a evacuar sangue, e eu percebi que ela parecia que estava asfixiando quando mamava. E era muito complicado ver aquilo sem saber, né? Como marinheira de primeira viagem, a gente já sabe de todas as dificuldades que uma mãe encontra, né? Para amamentar e para estar em adaptação com aquele bebê. E eu ficava muito triste, né? Sem entender o que estava acontecendo. Foi aí que na consulta pediatra ela achou que poderia ser e pediu para eu começar a dieta de exclusão de algumas coisas que vinham da vaca, como leite, iogurte, queijo. Só que continuava a mesma coisa, ela mamava, agora um pouco mais, só que continuava evacuando sangue, parecia que ela sentia dor, ela não dormia a madrugada toda chorando, e eu dando aqueles remédios conhecidos, bons, de cólica, e fazendo massagem, tudo que era orientado eu fazia e nada resolvia. E aí eu fui encaminhada para 2 gastropediatras, 2 hospitais, e comecei a fazer a dieta de exclusão com carne também, carne vermelha, além de tudo que veio da vaca, carne também, carne de vaca, carne de qualquer bicho assim, podia ser de búfala, qualquer coisa, nem mussarela de búfala, nada que fosse relacionado a bichos assim, né? E aí eu percebi a melhora, mas ainda tinha algumas coisas nas fezes dela, assim, alguns rastros de sangue. E aí começou a excluir também tudo aquilo que poderia vir, né, nos biscoitinhos, ou seja, tudo, né? A maioria das coisas hoje em dia tem alguma coisinha, algum rastro de leite, que nas embalagens vem até como pode ser que contenha, mas quando está escrito pode ser que contenha, eu aprendi que contém. Infelizmente não tem essa, pode ser que contém e a gente tem que excluir, e isso fazia com que as fezes dela ainda tinham sangue. E aí foi feita a exclusão total de todos esses alimentos, é uma lista muito grande de alimentos que não podia nem ter suspeita de leite. Eu comecei a usar alimentos com soja e aí eu comecei a ver uma melhora nela, né? Comecei a ver que ela mamava melhor, começou a ganhar peso, que até então ela não ganhava tanto. O sono começou a melhorar, porque o sono da criança alérgica é muito complicado também. Então isso é uma angústia muito grande para as mães. Só que eu procurei ser Caxias, sabe? Eu tento fazer o máximo, quando recebo uma orientação, fazer o que o médico está orientando. Embora foi muito difícil, porque
Em shoppings é difícil a gente encontrar, em lojas a gente não consegue encontrar um local que é exclusão total, porque eu percebia que quando eu ia me alimentar em algum local na rua, que falava que não tinha leite, que não tinha derivados, ela voltava a evacuar sangue. Então eu sei que ali tinha com certeza algum rastro, alguma coisa. E eu vou procurar até de repente fazer um outro vídeo para esclarecer mais, porque assim, é muita coisa que é necessária ter cuidado, né? Para que não haja essas reincidências, para que não haja um problema. É muito séria essa alergia. Poucas pessoas entendem, poucas pessoas compreendem que às vezes a gente não consome um pouquinho ou não dá um pouquinho para a criança, porque esse pouquinho pode fazer muito mal, pode até matar a criança, asfixiar e não ter jeito mesmo. Então é uma angústia muito grande para uma mãe que vive isso, né? Conviver com isso, explicar. Eu compreendi muita coisa, eu passei por muita coisa e eu sei a dor da mãe que passa por isso com uma criança, né? Ainda mais o primeiro filho, foi um susto muito grande. E aí eu segui fazendo tudo que o médico orientou, mas eu também, assim, procurei crer muito em Deus, que eu creio muito em Deus, como eu falei em outros vídeos. Eu já tive muitos milagres mesmo na minha vida. E eu creio muito que Deus é poderoso e Ele faz milagres. Eu creio nisso. E eu creio muito em Deus e usei a minha fé em Deus. E também usei aquilo que a medicina me trouxe, né? A oportunidade que eu tive de fazer as coisas certas. E aí eu sei que próximo ao aninho dela, eles começaram a fazer a inclusão, já que tinha zerado com o passar de 6 meses, zerado aquelas coisas que aconteciam com ela, e começaram a incluir em mim, começaram a incluir com assados, depois com traços, não, perdão, primeiro com traços, depois com assados, começou a inclusão, né? Depois com derivados e carne, e por último leite. E aí quando a gente conseguiu incluir tudo em mim e ela não teve nenhum tipo de resposta negativa a essa inclusão, próximo a um aninho dela, que eu nem pretendia fazer nada, eu passei todos os meses, não fiz bolo, nada, porque a gente sabe que dieta de exclusão é complicado até para fazer um bolinho. Claro, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para fazer, mas eu me sentia desmotivada, essa é a verdade, eu me sentia assim triste, né, no fundo de estar passando por aquilo. Mas foi liberado para começar a inclusão nela também, e foi da mesma forma, bem sutilmente, primeiro com biscoitinho, depois com traços, esse biscoitinho, né, de maisena, e depois assados, carne na alimentação dela, e ela foi se saindo super bem. E por último, o leite, que até hoje ela não gosta assim, ela não conseguiu ter o gosto alimentar com essas coisas, né? Mas ela pode consumir. E no aninho dela, ela comeu brigadeiro, ela comeu assado, comeu um pouquinho de cada coisa. E eu fiquei muito feliz, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e aquela equipe médica e aquelas mães que falaram tantas coisas positivas para mim. E eu creio que se você fizer tudo certinho, como é orientado, se você crê em Deus, Ele vai fazer também na sua vida. A sua criança, ela vai sair dessa. Então eu deixo essa palavra para as mamães, né, de APLV, papais, pessoas que sofrem tanto, é angustiante. Só nós sabemos o quanto é difícil viver isso, ir para uma festinha. Aconteceu da gente ir para uma festinha, a Radassa quis comer um pão de queijo, que hoje ela é apaixonada por pão de queijo. Eu comi pão de queijo a gravidez inteira e ela chorou e viu aquelas crianças comerem e não podia comer. É angustiante, é triste demais, eu chorei junto com ela. Só que hoje ela come, vai para a festinha, come, ela ama pão de queijo. Eu sou muito grata a Deus e a equipe de médicos, gastro, do Hospital do Fundão, o Hospital Jesus, que são hospitais excelentes, que me ajudaram muito aqui na minha cidade.
E fica a dica, as dicas que eu tenho são essas. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve no canal, compartilha, curta. Se você quiser perguntar alguma coisa, deixa nos comentários aí embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo. E creia que Deus é poderoso, Ele faz milagre. E no tempo certo as coisas vão acontecer, tá ok? Deus abençoe e um grande abraço.